Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador, aquele que é, que era e que há de vir, esteja sobre cada um de vós, meus queridos irmãos. Estamos aí com mais um vídeo para o nosso canal. Tem um tempo aí que já não consigo gravar vídeos, tenho andado muito apertado, mas se Deus quiser, vamos dar sequência aí à nossa série. Hoje, continuando a nossa série, quero falar sobre a data de início das profecias, tanto das 70 semanas quanto das 2.300 tardes e manhãs. A primeira coisa que devemos observar, meus irmãos, é que quando o anjo fala até 2.300 tardes e manhãs, a pergunta é feita: até quando durará a visão? A visão, que já foi explicado no vídeo anterior, essa visão ela vai desde o carneiro e o bode, passa pelo todo aquele enredo ali e vai até a purificação do santuário. Carneiro, o bode, o chifre é quebrado, aí o chifre é repartido para os 4 ventos do céu, de um deles sai o chifre pequeno, esse chifre atinge o príncipe do exército, causa uma destruição, persegue os santos do Altíssimo, que é uma conexão com Daniel 7, e aí ele pergunta, vendo essa visão, até quando durará a visão? De início temos que ver que os acontecimentos relacionados com essa visão estão ali. O primeiro acontecimento com o bode e o carneiro. Então isso nos mostra que o ponto de início das 2.300 tardes e manhãs é ali no reinado Medo-Persa, que foi do ano 539 ao ano 331. E desse modo, se somarmos ali 2.300 anos, já falamos sobre isso também, que os 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 dias proféticos, são 2.300 anos, chegaremos ali a uma data aproximada entre 1762 e 1762 e 1970. Então temos aí um hiato aí de 208 anos para calcularmos tanto o início dessa profecia quanto o final. E essa resposta, quando realmente começa, não foi dada no capítulo 8 de Daniel. Essa resposta nós vemos no capítulo 9, que são as 70 semanas, quando é a data de início. Já falamos aí em vídeos anteriores que as 70 semanas é uma parte de tempo que é cortada, ratar, a palavra usada ali, dentro de uma parte de tempo maior, uma parte maior que são os 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. As 70 semanas, 490 anos, são cortados dentro do período maior, que são 2.300 anos. E a data inicial que o anjo explica para Daniel, ele diz que 7 semanas e 62 semanas, 70 semanas estão determinadas. Vamos ler, é melhor ler a palavra de Deus. Daniel 9, 20 e 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, tua santa cidade. Cortadas, já falamos sobre isso. No verso 25, ele dando mais preciso a data de início dessa profecia, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido príncipe, já falamos sobre a palavra ungido ali, Messias, que é Cristo, é uma referência explícita a Cristo. Cremos que é Cristo, que é a profecia das 70 semanas, o centro delas é Cristo e não o anticristo. Desde a saída da ordem até Cristo, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Desde a saída desta ordem até Cristo, temos 69 semanas exatas. E a data de início, temos aí, pelo menos dentro desse período aí, 3 reis e 4 decretos. Um não foi propriamente um decreto, pode se considerar um decreto, mas não foi bem um decreto. Mas vamos colocar assim, 4 decretos dados nesse período aí do reinado Medo-Persa. E esse período abrangente aí das 69 semanas, ele equivale a 483 anos. Ou seja, esse período tem que
até Cristo, até o início do ministério de Cristo, tem que abranger um período de 483 anos, que são essas 7 semanas e 62 semanas, desde a saída da ordem até o ungido Messias. Vamos lá, temos o primeiro decreto, que é o decreto dado por Ciro, que foi no ano ali 538, 537 a.C. Encontramos sobre ele ali em Daniel, em Esdras 1, 2 ao 4. Temos também ali o segundo decreto, que é um decreto dado por Dario, no ano 520 a.C., que encontramos ali no livro de Esdras, capítulo 6, verso 3 ao 12. E temos o terceiro decreto, que é um decreto dado por Artaxerxes I, Artaxerxes Longimanus, que alguma literatura pode trazer Artaxerxes Longimanus. Segundo a história, ele tinha uma das mãos maior que a outra, por isso que ele era conhecido como Artaxerxes Longimanus. E esse é o terceiro decreto, que foi dado ali no ano 457 a.C. Tem uma controvérsia que iremos tratar um pouquinho se é 457 ou 458 a.C. Encontramos ali menção a esse decreto em Esdras 7, do 12 ao 26. Temos também ali o quarto decreto, que não foi bem um decreto, mas também emitido por Artaxerxes, que é no ano 444 a.C. É encontrado em Neemias, capítulo 2, verso 1 ao 8. E tendo isso em mente, meus queridos irmãos, eu vou ler alguns artigos, alguma coisa sobre esses decretos. Talvez eu misture aqui, mas eu conto com a compreensão dos irmãos. Vamos lá, sobre os decretos. O primeiro decreto foi promulgado por Ciro. Esse decreto está registrado em Esdras e ele deu aos judeus permissão para voltar para sua terra e reconstruir o templo, o que eles fizeram sobre a liderança de Zorobabel, Esdras 5:2. Entretanto, estudiosos reconhecem que o decreto promulgado por Ciro não dizia nada sobre restaurar tanto que fosse independência política dos judeus, muito menos sobre reconstruir Jerusalém. Esse decreto, portanto, não se qualifica com o cumprimento da predição do anjo. Esse é o primeiro decreto ali em 520, emitido por Ciro. Vamos lá. O segundo decreto foi promulgado por Dario, quando os judeus começaram a construção do templo. Os governadores da região, um homem chamado Tatenai, os desafiou. Esse Tatenai queria ver o decreto, queria saber com que ordem que eles estavam reconstruindo o templo. No entanto, ele até escreveu para, se não me engano, Ciro, para Dario. Aí Dario mandou uma resposta para ele. Dario escreveu de volta, informando a Tatenai que Ciro tinha realmente promulgado um decreto e lhe ordenou que ficasse distante dos projetos de construção do templo, permitindo que eles progredissem, e que também ordenou que os custos do projeto da construção fossem pagos com as receitas dos impostos. Contudo, o decreto de Dario foi simplesmente uma afirmação do decreto original de Ciro para a reconstrução do templo, uma vez que não era um novo decreto e uma vez que ele novamente não dizia nada sobre a independência judaica, nem da reconstrução da cidade de Jerusalém. Acadêmicos não consideram esse decreto como um cumprimento também da predição do anjo. Interessante sabermos. E o terceiro decreto, que é o decreto de Artaxerxes, Artaxerxes promulgou 2 decretos que, segundo sugerem os eruditos, cumprem a predição de Gabriel, o anjo. Seu primeiro decreto, que veio após o de Ciro e Dario, foi promulgado em 457. Você pode lê-lo em Esdras 7, 12 ao 26. Esse é o decreto considerado como o cumprimento da predição de Gabriel. Esse decreto de Artaxerxes em 457 é o decreto que consideramos como o decreto da profecia. E temos também um segundo decreto promulgado por Artaxerxes. Vamos falar ainda sobre esse. A promulgação desse decreto, para restaurar e edificar Jerusalém. Essas palavras restaurar e edificar parecem ser sinônimas, tanto restaurar quanto edificar parecem ser as mesmas coisas, mas não são. Essa restauração e essa edificação são coisas distintas. Mas
vamos dar uma olhada o que dizia sobre esse decreto. Ele dizia, nesse decreto, deu permissão a qualquer judeu que desejasse voltar para Jerusalém, permitiu aos judeus que estavam retornando que levassem dinheiro e o dinheiro que precisassem para comprar animais para sacrifício e para pagar outras dependências relacionadas ao serviço do templo, ordenava que os oficiais do governo persa na Palestina fornecessem aos judeus prata, trigo, vinho, azeite, sal e para o serviço do templo, proibiu tributação dos sacerdotes e dos funcionários do templo e autorizou os judeus a nomear magistrados, juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates. Esdras 7, 25. Temos um detalhe aqui, meus queridos irmãos, só um instantinho. Tomar uma aguinha. Temos um detalhe aqui, porque nesse decreto não aparece uma única vez a palavra sobre a reconstrução de Jerusalém, nesse decreto promulgado em 457. Muitos eruditos têm concluído que esse decreto não cumpre as especificações do anjo sobre a reconstrução de Jerusalém. Por outro lado, um decreto de Artaxerxes em 444 a.C., a qual deu autorização específica para que Neemias completasse a reconstrução dos muros de Jerusalém, e por isso que alguns eruditos enxergam esse decreto como aquele que cumpriu a declaração de Gabriel, que as 70 semanas começariam com uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aqui temos uma pequena, digamos assim, divergência entre os eruditos. Alguns acreditam que o decreto de Artaxerxes, em 457, é o decreto da profecia do anjo. Outros acreditam que o decreto de início das profecias é o decreto também de Artaxerxes, 13 anos depois, ali em 444 a.C. Só que temos alguns problemas com esse decreto ali de 444, né? Primeiro, vamos fazer uma análise aí sobre as palavras restaurar e edificar. A palavra restaurar e edificar. A palavra restaurar, um estudioso chamado, deixa-me ver o nome dele aqui, que eu perdi, ele fez um estudo sobre essas palavras. A palavra restaurar é uma tradução, se aparecer o nome daqui eu leio para vocês, é uma tradução da palavra hebraica lehashiv, que aparece lá no texto, que é a forma infinitiva da palavra suv, ouço antui, suv, não, ouço antuai, suv antuai, fez uma análise detalhada dessa palavra hebraica suv na Bíblia hebraica. Ele concluiu que no Antigo Testamento, quando a forma causativa de suv, chamada rifil, na gramática hebraica é usada, tendo terra, cidade ou nação como objeto, ela se refere à restauração do controle político de uma pessoa sobre a cidade ou nação, não a reconstrução da estrutura física dessa cidade ou nação. Aí ele cita aqui, meus queridos irmãos, ele cita Juízes 11:13, onde foi pedido a Jefté que restaurasse a terra. Não tem como restaurar a terra, não estraga. Como restaurar a terra? Essa palavra restaurar é ter domínio, tomar domínio, restaurar e edificar Jerusalém. Esse restaurar, segundo os estudos desse estudioso Ouço Altuei, esse estudioso concluiu que essa palavra lehashiv, né, o verbo suv, ele significa, quando se refere à terra e propriedades, cidades, na forma rifil, ele significa tomar domínio, dominar. Ele cita aqui alguns textos, aqui, 2 Samuel, 1 Reis, nesse sentido. Esse tomar domínio é Jerusalém ter domínio político, domínio como nação, restaurar a cidade e ela ter domínio, não ser subjugada. E dentro desse domínio, aí temos alguns problemas com a segunda interpretação, que diz respeito ao ano 444. Mas vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho sobre isso. Todas as formas desse rifil é usada em relação à propriedade e controle, isto é, governo. Em Daniel 9:25,
se refere à restauração do controle do governo de Jerusalém, antes que a reconstrução das estruturas físicas viessem a ocorrer. Aqui está o ponto: a restauração do governo da Judéia para os judeus é mencionada no primeiro decreto de Artaxerxes, decreto de 457. Artaxerxes diz: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possui, nomeia magistrados e juízes e julguem todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis do teu Deus. Esdras 7:25. Restaurando um pouco da autonomia do autogoverno do povo judeu. E edificar é a construção da cidade em si. E aí vamos lá. Agora, o porquê que não podemos crer ali, as dificuldades entre crermos que o decreto de 444 é o decreto estabelecido pelo anjo. Temos algumas dificuldades. Aqui diz aqui, ó, a carta, o que fez parar a construção do primeiro decreto foi uma carta que eles mandaram para Artaxerxes, que dizia assim: eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurar os seus muros e preparando os seus fundamentos. Note que os inimigos dos judeus a acusam de reconstruir a cidade, isto é, Jerusalém, e fizeram essa acusação a Artaxerxes, o rei que tinha promulgado o decreto em 457. A carta continua e adverte Artaxerxes que ele teria prejuízos se permitisse a construção de Jerusalém, que a construção continuasse. É significativo notar que a carta não sugere a construção do templo. É significativo notar que a carta não sugere que a construção do templo era ilegal ou estava sendo feita sem consentimento real. Fosse esse o caso, os inimigos dos judeus certamente o haveriam indicado. Essa é uma evidência indireta que Artaxerxes tinha de fato autorizado a reconstrução de Jerusalém, na carta que foi enviada a ele. O terceiro argumento, o verso 17 ao 22 declara que Artaxerxes seguiu a recomendação desses inimigos dos judeus. Ele examinou os registros mantidos nos arquivos reais e descobriu que nos últimos anos do reino de Judá, os judeus foram com efeito muito rebelde contra Nabucodonosor e os babilônicos. Esdras então citam a carta que Artaxerxes escreveu em resposta aos inimigos dos judeus. Verso 21 diz: Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens, os judeus, parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade, a não ser com a minha autorização. Note mais uma vez que Artaxerxes nunca disse que a reconstrução estava sendo feita sem o seu consentimento. E ele não... E ele não suspendeu a construção permanente, ele a suspendeu temporariamente até dar a ordem de reiniciá-la. Parece razoável concluir, então, que a reconstrução de Jerusalém havia sido autorizada e que tanto os inimigos dos judeus como o rei reconheciam isso. Isso não diz no terceiro decreto, mas está subentendido aqui. Terceiro, já falei terceiro, Assim, embora a Bíblia não diga isso, é muito provável que Artaxerxes de fato tenha autorizado a reconstrução de Jerusalém em seu decreto de 457 a.C. Esdras 4 registra a relação a esse decreto pelos inimigos dos judeus. Um erudito muito famoso, adventista, William Shea, disse que porque o decreto de restaurar e edificar Jerusalém aparece em Esdras 7 quando a referência à construção está feita em Esdras 4. O livro de Esdras não está organizado em uma ordem cronológica estrita. Há o material do capítulo 4, que temos ali isso não só William Shea, mas muitos estudiosos veem que o livro de Esdras não está cronologicamente organizado. E ele responde também por que Artaxerxes manda interromper e depois dá uma segunda ordem. Porque Artaxerxes autoriza a reconstrução de Jerusalém em 457 apenas para rescindi-la na metade do andamento do projeto de construção? Artaxerxes é conhecido a partir de fontes históricas, por ter sido um indivíduo instável e por ser facilmente influenciado a mudar de ideia. Evidências bíblicas sugerem que Artaxerxes, de fato, autorizou os judeus a reconstruírem a sua cidade no tempo de seu primeiro decreto, em 457, e o seu decreto como registrado em Esdras 7. Simplesmente omite esse detalhe. O decreto simplesmente omite esse detalhe, porque pela carta e a proibição vemos que isso não era ilegal, essa construção, o que pressupõe que essa construção já
era uma coisa que já estava ordenada, apenas não está explícito no decreto. E diz assim: ele mudou de ideia quanto aos inimigos dos judeus protestaram. Poucos anos depois, outra vez mudou de ideia, permitindo que os judeus continuassem a reconstruir a cidade. Esse foi o propósito do segundo decreto, a qual ele emitiu em 444. Ele já tinha permitido, devido à influência dos judeus e ele ser uma pessoa estável, ele proibiu. Depois ele emitiu o segundo decreto, 13 anos depois, em 444. Diz assim: o segundo decreto de Artaxerxes, chamado decreto, era na verdade nada mais que 2 cartas autorizando Neemias a viajar para a Judéia, construir os muros de Jerusalém e obter material de construção das florestas reais. Está lá em Neemias 2, versos 7 e 8. Não foi um decreto real como o que fora promulgado por Ciro em 538, Dario em 520 e pelo próprio Artaxerxes em 457. Chamados cada um deles de decreto, Esdras 6, 3, 8, 7, 6, 3 e 8, 7, 12 e 13. Os decretos de Ciro e Artaxerxes autorizavam qualquer judeu a voltar para a Judéia, se assim desejasse. Em ambos os casos, milhares responderam positivamente. Mas a carta de Artaxerxes para Neemias em 444 a.C. nunca fora chamada decreto. Ela simplesmente autorizava Neemias como indivíduo a viajar para a Judéia para conduzir a reparação dos muros de Jerusalém. Neemias teria ficado chocado com a notícia que os inimigos dos judeus não somente fizeram para a reconstrução, como também derrubaram algumas partes do muro. E que o que vemos também, uma coisa que eu esqueci de mencionar, que dá a entender que Neemias ficou chateado por saber que os inimigos dos judeus destruíram parte do muro, porque ele viu e sabia da destruição que Nabucodonosor, fez contra Jerusalém, destruindo a cidade, o templo e tudo. Ele não ia ficar chocado a saber disso tanto quanto a primeira vez. Ele ficou chocado, cremos nós, que por estar reconstruindo, os inimigos vinham derrubarem uma parte. No entanto, Neemias e seus companheiros judeus completaram a reconstrução dos muros dos portões de Jerusalém em apenas 52 dias. Dificilmente eles teriam terminado a tarefa em tão pouco tempo se estivesse reconstruído tudo que Nabucodonosor destruíra 150 anos antes. Parece muito provável que ele reconstruiu uma parte que fora derrubada. Isso fica claro. E esse decreto, por isso não chamamos esse decreto de 444 de decreto. E uma coisa que é válido notar, meus queridos irmãos, uma coisa fora dos artigos aqui, o decreto de Ciro em 538 e 537. Sabemos que esses decretos têm que abranger um período de 483 anos, que são as 7 semanas e 62 semanas, que daria ali 483 anos. Desde esse decreto até o Messias, até Cristo, até o ministério de Cristo, especificamente o início do ministério de Cristo. O decreto de Ciro em 538 e 537, se jogarmos aí 483 anos, vai dar no ano 55, 54 antes de Cristo. Então vemos que esse decreto não bate com a parte principal da frase do anjo, que é até o Messias, que é o personagem principal. Então o decreto de Ciro, o primeiro decreto, não é válido. O segundo decreto, o decreto de Dario, que foi dado no ano 520 a.C., se somarmos a ele 483 anos, chegaríamos ao ano de 38 a.C., também não bate em nada com o ministério do Messias, do ungido, do Cristo. O segundo decreto de Artaxerxes, vamos pular o terceiro, o segundo decreto de Artaxerxes, que foi emitido no ano 444, se somarmos 483 anos em cima deste ano, chegaríamos ao ano 40. Talvez você faça as contas aí na sua casa, vai faltar um ano, porque nas minhas contas aqui eu já incluí um ano que é a falta do ano zero, porque 444, se você tirar 483, vai dar no ano 39, mas temos um ano que é o ano zero que não é contado, aí é no ano 40 depois de Cristo. Ou seja, 55, 54 a.C., 38 a.C. e 40 a.C. não abrange nada do ministério terreno de Cristo. Apenas o decreto de Artaxerxes, emitido em 457, que, somados 483 anos, chegamos a exato ano 27 depois de Cristo, da era cristã, que é a data do batismo de Jesus Cristo, o início de seu ministério.
E esse é o único decreto que bate exato com o período do Messias de Cristo do ungido, que é o decreto de 457. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse decreto. Sabemos que Esdras saiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês do 7º ano do reinado de Artaxerxes e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês do reinado de Artaxerxes. Alguns eruditos, isso aí é uma discussão infinita que existe entre muitos eruditos, pessoas que eu só me oponho a alguns deles devido a ter base bíblica e outros eruditos na qual eu me apoio. Eu não sou digno nem de falar o nome deles, mas alguns acreditam que esse decreto não dá certo porque a data ali de o 7º ano do reinado de Artaxerxes dá no ano 458 a.C. e tal, que o decreto não vale, que a conta adventista está errada. E essa discussão ela já vem aí por pelo menos 50 anos. E é uma discussão grande, uma discussão interessante, muito complicada. Eu gosto muito de ler, inclusive eu tenho material aqui, quem tiver disponibilidade, eu tenho 7 PDFs falando sobre a cronologia dos papiros encontrados em Elefantina, dos escritos cuneiformes encontrados na Babilônia, só que esses PDFs estão em inglês. Quem tiver interesse eu posso estar enviando, mas é uma discussão infinita. E tanto esses papiros aí de Elefantina, as fontes cuneiformes ali, os tabletes cuneiformes encontrados na Babilônia. Esses tabletes cuneiformes encontrados na Babilônia, eles falam dos reinados desde Nabopolassar até o ano 45 depois de Cristo, ou seja, são ali 7 séculos, né, mais ou menos, de cronologia escrito nesses tabletes. É muito importante, um achado muito importante. Os papiros de Elefantina tem ali mais ou menos 100 papiros de uma colônia de refugiados judaicos que se refugiaram ali em Elefantina na época do período persa. Temos ali vários relatos também escritos em aramaico, que foi utilizado para essa discussão. Temos também essa discussão, que é uma discussão muito difícil, que eu acompanho ela há um tempo, porque é usado calendário judaico religioso. Os judeus tinham o calendário judaico religioso, que o ano começava Tipo, no nosso mês começava em agosto e terminava no outro agosto. Tem o ano civil, começava em janeiro e terminava em dezembro, entendeu? Assim, temos 2 calendários judaicos, temos calendários babilônio, persa, temos os calendários egípcios, e essa diferença ali, até da contagem do mês que era feita em cima dos astros, da lua, sempre na lua nova, pode dar uma divergência entre um calendário e outro. Não temos um calendário corrente. Geralmente, o 7º ano de Artaxerxes, no calendário persa daria tanto, que no judaico daria tanto, é convertido para o calendário gregoriano, entendeu? É muito complicada essa discussão. Mas o que temos é o seguinte, alguns defendem que Esdras saiu, eu vou resumir para vocês aqui essa discussão que é enorme, mas alguns defendem, porque eu acho até interessante, vou fazer uma crítica aqui, alguns querem invalidar todo o estudo adventista, já estamos aí com vários vídeos sobre as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. Você que acompanha esses vídeos desde o início, deve ter notado que é uma coisa muito bem feita, um estudo muito detalhado, embora eu não traga para vocês todas as minúcias do estudo. Eu trago assim de uma forma, tento aprofundar um pouco, mas de uma forma superficial. Mas é uma coisa muito bem trabalhada, o estudo adventista sobre as 2.300 tardes e manhãs e as 70 semanas. Aí alguns tentam e querem invalidar todo esse estudo. Mas o 7º ano de Artaxerxes deu no ano 458, então o estudo deu errado e tal e tal. Veja, isso tudo julgado por um ano de diferença, sem considerar essa dificuldade de questões de calendário, com um estudo que eu até comecei a estudar, mas eu vi que eu teria que passar a vida toda para entender essa discussão. Aí eu tenho uma noção superficial disso. Mas uma evidência fortíssima que foi feita em cima de cálculos de computador, programas de computador que é feito para previsões meteorológicas, eles identificaram que o ano 458, se Esdras estivesse saído
da Babilônia no ano 458, ele teria que fazer a viagem em um sábado. E sabemos que um judeu seguidor da lei de Deus, como era Esdras, não iria fazer uma viagem em um dia de sábado. Esse argumento já destrói o argumento dos críticos que dizem que o ano que Esdras saiu da Babilônia foi o ano 458. Isso fortalece o argumento do ano 457, tanto quanto os papiros de Elefantina, entre outros. Mas uma coisa que é válido notar, que eu acredito e penso como Samuel Snow, que foi o pioneiro aí dos cálculos do grande desapontamento, e ele que deu início aí a essa marcação da data de início das 2.300 tardes e manhãs, porém calculando como a vinda de Cristo. Quem sabe a história sabe que Miller viu que Cristo voltaria, e quem marcou a data foi Samuel Snow. Mas eu concordo com ele quando ele diz que a data para a promulgação do decreto não é na saída de Esdras ali, que é no primeiro mês do 7º ano de Artaxerxes. Eu concordo com ele porque é uma viagem de 1.500 quilômetros. Esdras tinha que sair de lá e chegar a Jerusalém. Ele gastou 5 meses para fazer isso. Ele tinha que reunir o povo e, assim como manda a lei persa, promulgar esse decreto. Não é a saída da mão do rei, porque para ele sair da Babilônia já tinha que ter sido estudado, pesquisado, juntado pessoal, informado todo mundo, assinado o decreto e vindo. A lei só é válida quando ela é anunciada para o povo. Mesmo que o povo, alguns já estavam sabendo da notícia, ela só era válida oficialmente quando era promulgada. E eu vejo que a promulgação dessa lei, ela foi no 7º mês, em outono. Por quê? Ele saiu no primeiro mês da Babilônia, chegou em Jerusalém no 5º mês, e aí começam alguns preparativos. E tudo nos leva a entender que a promulgação desse decreto foi no 7º mês. Iremos ler aqui Esdras 7, 25. Vejam, meus irmãos, Esdras 7, 21. Diz assim: Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros... Olha a dificuldade. Eu mesmo... Só beber uma aguinha, meus queridos irmãos. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, pontualmente lhe faça. Essa lei tinha que ser promulgada para todos fazerem conforme ele pediu. Isso tinha que ser anunciado para o povo. Vamos aqui para o verso 25. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possui, nomeia magistrados e juízes e julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem a lei do teu Deus e aos que sabem e aos que não sabem, que lhes faça saber. Ou seja, era anunciar a lei de Deus, a lei do povo. Os que não sabiam era para fazer saber. Isso é muito importante, porque o anúncio dessa lei de Deus, aqui entramos na questão de restaurar e edificar. A lei de Deus já passa a ter aspectos religiosos e civis. É igual o caso ali da mulher que é pega em adultério e é entregue para Cristo. Eles fazendo ali uma pegadinha com Cristo, que é adultério, onde é apanhado em adultério em flagrante, só encontra a mulher, Onde está o homem? Vemos que aquilo era uma montagem dos fariseus. Aí eles perguntam a Cristo: ela foi apanhada em adultério, devemos apedrejá-la? Se Cristo falar que não deveriam apedrejar, ele estaria indo contra a lei dos judeus, entendeu? A lei de Moisés. Se ele falasse que deveria ser apedrejado, ele estava indo contra a lei dos romanos, porque Jerusalém, os judeus ali eram subjugados pelos romanos. Então, era uma pegadinha. Veja que aqui, é dito aqui, no versículo 26, todo aquele que não observar a lei do teu Deus, a lei do rei, seja condenado à morte ou ao desterro. Ou seja, para a lei religiosa ter valor civil, isso é uma independência de restaurar, por isso a questão ali da palavra restaurar. E entendemos, mediante aqui Neemias 8, que essa lei foi promulgada no 7º mês. Por quê? Diz assim, Neemias capítulo 8, e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel.
O interessante aqui, e chegando no início aqui, chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se juntou, o 7º mês. Mas vamos lá. Versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei. Deixa eu mudar a Bíblia para cá. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está de frente à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender. Todo o povo tinha ouvido atento o livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, em que fala um monte de gente, né? Esdras abriu o livro à vista de todos, versículo 5, à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor com grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. Vou pular aqui alguns versículos. Versículo 10. Disse-lhe mais, ide, comei carne, gorduras, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada, preparando assim, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque alegrai do Senhor. Nossa, que leitura, meu Deus! Diz assim, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este é o dia santo, e não estejais contristados. Então todo o povo foi comer e beber, a enviar porções e a regozijar-se, e a regozijar grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Aí no versículo 13 aqui já começa a falar do dia seguinte, ajuntaram-se Esdras, os escribas e tal, para festejar a festa dos tabernáculos. Aí é interessante notarmos. Quem conhece um pouquinho aí das festividades judaicas, no mês 7º, né, o mês de Tishri, no 1º dia é a festa Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas. São 9 dias de proclamação das trombetas até o 10º dia do 7º mês, que é o dia da expiação, o Yom Kippur. Essa proclamação aqui, no dia seguinte, falam que eles estavam preparando aqui para a festa dos tabernáculos, né, que é a festa de Sukkot. Entendemos que a proclamação dessa ordem foi dada nesse período, mais exato no dia da expiação, no dia 10 do 7º mês. Por quê? Era um momento propício, era um momento onde Esdras estava com o povo todo reunido, que o dia da expiação era nesse contexto de reunião solene, e o contexto de todas as 70 semanas, a morte de Cristo, a purificação do santuário, está tudo em um contexto de expiação, o Yom Kippur celestial que nós cremos. E devido a essas informações, cremos que a saída da ordem de Artaxerxes não é quando saiu da mão de Artaxerxes no 1º dia do 1º mês, e sim no dia 10 do 7º mês, que é o mês de Tishri, no dia da expiação. Foi quando Esdras separou, o que diz lá em Esdras 7:25, tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possui, nomeia magistrados, juízes que julguem todo o povo que está da além do Eufrates. A todos os que sabem a lei do teu Deus e os que não sabem, que façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus, a lei do rei, a lei de Deus e a lei do rei, que é a lei dando ordem para os judeus, seja condenado à morte ou ao desterro. Ou seja, a luz aqui está meio fraca, talvez eu li alguma coisa aqui errado. Mas, ou seja, a data de saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que é a data do início tanto das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, quanto das 70 semanas, a data de início é o dia 10 do 7º mês do ano de 457. E isso também já quebra um pouquinho até da discussão que se Artaxerxes, o decreto, fosse contado desde a saída da ordem de Artaxerxes, o final ali do 7º ano de Artaxerxes pode dar no ano 458. Já o 7º mês não tem como ele dar dentro do ano 458, isso também já quebra o argumento. Só que o argumento que se Esdras viajasse em 458 era num sábado, já quebra também esse outro argumento. Mas, resumindo,
A data de saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi no dia 10 do 7º mês, do mês de Tishri. Foi quando Esdras promulgou a lei do seu Deus e aí começou a vigorar. Embora os judeus, alguns inimigos, destruíram o templo, depois teve que mandar Neemias e tal, mas a lei, a data é 457. Se fizermos aquela conta que eu fiz anteriormente, que está envolvido o Messias, o príncipe, a única data que vale, que dá certo, é a data de 457 a.C. Espero ter ajudado com esse vídeo. Essa série vai longe aqui. Pensei que ia fazer um vídeo pequeno, já está em 40 minutos. Iremos falar mais e mais ainda. Essa série vai longe. Espero ter ajudado, meus queridos irmãos. Fiquem na graça do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E tenha bons estudos, meus irmãos, e que o Espírito Santo vos guie em toda a verdade.